History Secrets. A pergunta parece simples, mas esconde algo profundo. O que realmente te faz feliz? Dinheiro? Poder? Liberdade? Amor? Amizades? Experiências? Quando você responde, está pensando em si mesmo, na sua felicidade individual. Mas essa forma de pensar é mais recente do que parece. Durante a maior parte da história humana, felicidade não era uma experiência isolada. Ela era coletiva. Você não podia ser feliz sozinho. Se a sua comunidade estivesse sofrendo, sua alegria dependia do bem-estar ao seu redor. Família, vizinhos, grupo. A felicidade era compartilhada. Isso muda completamente a lógica. Hoje, quando alguém conquista a riqueza, a primeira reação é preservar, guardar, investir, acumular. Mas no passado, a lógica era outra. Quando alguém prosperava, o primeiro impulso era distribuir, celebrar com todos, transformar riqueza em conexão. E isso não era a exceção. Era a regra. Imagine encontrar riqueza de forma inesperada. Hoje, você pensaria em proteger, garantir o futuro, planejar. Mas antes, a resposta seria imediata. Organizar um grande banquete, compartilhar com todos, porque o valor não estava no que você possuía, mas em como isso impactava os outros. Reputação não vinha da acumulação, mas da generosidade. Esse comportamento não era restrito a uma cultura. Ele se repetia em diferentes sociedades. Era um padrão humano. Porque, naquele contexto, viver bem significava viver junto. E isso revela algo importante. A ideia de indivíduo, como a entendemos hoje, não era central. Ela praticamente não existia. E isso fica ainda mais claro quando observamos as punições. Hoje, a pior punição é a morte. Mas antes era algo diferente. Ser expulso. Ser excluído da comunidade. Porque isso significava perder tudo. Proteção. Identidade. Pertencimento. Você deixava de existir socialmente. E naquele mundo, isso era pior do que morrer. Isso levanta uma questão inevitável. Se o indivíduo não era o centro, o que era? A resposta é simples. O coletivo. E isso muda completamente a forma como entendemos felicidade. Porque felicidade não era sobre sentir bem. Era sobre fazer parte, contribuir, ser reconhecido, estar integrado. Mas então, algo mudou. E essa mudança trouxe uma nova forma de ver o mundo. Uma nova estrutura. Uma nova narrativa. Uma narrativa onde o indivíduo é responsável por tudo. Por suas conquistas. Por seus fracassos. Por seu destino. E isso parece positivo. Mas talvez não seja tão simples. Para entender isso, precisamos considerar duas formas diferentes de enxergar a realidade. A primeira é antiga. Nela, o ser humano não está no controle. Existem forças maiores, forças invisíveis, imprevisíveis, que interferem na vida. Deuses, destino, estruturas que escapam da compreensão. Nesse modelo, você não controla tudo. Você reage, se adapta, convive com o inesperado. A segunda visão é moderna. Nela, tudo é explicável. Você é resultado de processos, memórias, experiências, biologia. E, portanto, você pode controlar a si mesmo, modificar comportamento, corrigir falhas, melhorar resultados. Nesse modelo, o controle é individual. O destino está nas suas mãos. A pergunta parece óbvia. Qual dessas visões está correta? A moderna parece mais convincente. Ela é científica, racional,
aceita. É isso que aprendemos. É nisso que acreditamos. Mas, e se essa certeza for enganosa? A resposta que parece mais lógica pode não ser a mais verdadeira, porque aquilo que aprendemos como ciência nem sempre é neutro. Às vezes é funcional para um sistema. A visão moderna diz que você tem controle, que seus problemas estão dentro de você, que suas emoções, seus pensamentos, suas falhas são resultado do seu cérebro, da sua biologia, da sua história. E, portanto, podem ser corrigidos individualmente. Mas observe o efeito disso. Se tudo está em você, então nada está fora. O sistema deixa de ser questionado. A sociedade deixa de ser analisada. As estruturas deixam de ser responsabilizadas. E isso muda tudo. Porque se o problema é individual, a solução também é. Você não precisa de outros. Você não precisa agir coletivamente. Você precisa apenas se ajustar, se adaptar, se corrigir. Agora compare isso com a visão anterior. Naquela visão, você não está sozinho. Existem forças externas. Existem estruturas maiores. E, mais importante, existe o coletivo. Se algo está errado, não é apenas você. É o ambiente. É o contexto. É o sistema. E isso abre uma possibilidade poderosa. Ação coletiva. E aqui está um ponto central. Se você acredita que tudo depende de você, você se isola. Mas se você entende que existem forças maiores, você se conecta. Você se identifica com outros. Você percebe que não está sozinho. E isso permite algo que o sistema moderno evita: organização. Porque um indivíduo isolado é fácil de controlar, mas um grupo consciente é difícil de direcionar. E talvez seja exatamente por isso que a narrativa moderna foi tão reforçada. A ideia de responsabilidade individual total não apenas explica o mundo, ela limita a forma como você reage a ele. Agora pense no comportamento atual. Se alguém está triste, qual é a orientação? Procure ajuda profissional. Procure um especialista. Procure uma autoridade. Isso parece correto. Mas observe a consequência. Você transfere a responsabilidade. Você se torna dependente. Você passa a acreditar que não consegue lidar com isso sozinho. Mas, historicamente, as respostas eram diferentes. Movimento, descanso, conversa, tempo, processos naturais, sem intermediação constante, sem institucionalização da experiência humana. E isso não significa rejeitar conhecimento, mas questionar a dependência. Porque um sistema que te ensina que você precisa sempre de uma autoridade não está apenas te ajudando, está te condicionando. E então surge uma inversão interessante. A visão que parece te dar controle total pode, na prática, te enfraquecer, porque te impede de enxergar o todo. Enquanto a visão que parece limitar sua autonomia, na verdade, amplia sua consciência. Porque te mostra o sistema, te mostra o contexto, te mostra que você faz parte de algo maior. Isso muda completamente o jogo, porque quando você entende o contexto, você deixa de ser apenas reativo, você passa a ser estratégico. Agora surge uma pergunta inevitável. Se essa mudança de visão não é neutra, quem se beneficia dela? Por que substituir uma visão coletiva do mundo por uma visão individual? A resposta está no efeito prático. Quando você acredita que controla tudo, você trabalha mais. Se você falha, a culpa é sua. Se você não avança, a responsabilidade é sua. Então você se esforça. Mais horas, mais energia, mais dedicação.
porque acredita que o resultado depende apenas de você. Mas existe uma consequência silenciosa. Você deixa de questionar o sistema. Você não pergunta se as regras são justas. Você não analisa as estruturas. Você apenas tenta se adaptar melhor. E isso gera algo extremamente valioso para quem está no topo: produtividade contínua. Porque, no fim, o dinheiro em si não produz nada. O valor real está no trabalho humano, na energia aplicada, no tempo investido, no esforço acumulado. E para extrair esse valor, é necessário manter as pessoas em movimento, sempre buscando, sempre tentando, sempre corrigindo a si mesmas. Agora observe outro efeito dessa lógica. Se tudo depende de você, então você está sozinho. Se você sofre, é um problema individual. Se você fracassa, é uma falha pessoal. E isso impede algo fundamental: identificação com o outro. Porque, para agir coletivamente, é necessário reconhecer um problema comum. Mas se cada um acredita que seu problema é exclusivamente seu, não há união, não há organização, não há ação coletiva. E sem ação coletiva, o sistema permanece intacto, mesmo que gere insatisfação, mesmo que produza sofrimento. Nada muda, porque cada indivíduo está ocupado, tentando resolver a si mesmo. E quando essa tentativa falha, algo previsível acontece. As pessoas buscam escape, distração, entretenimento, alívio imediato, jogos, conteúdo digital, estímulos constantes. Tudo que reduz a sensação de desconforto, sem resolver a causa. E isso não é acidental. É funcional, porque mantém o ciclo ativo. Insatisfação, tentativa de correção, fracasso, distração, repetição. Agora observe outro ponto crítico. Quem define o que é verdade nesse sistema? Autoridade, especialistas, instituições, estruturas reconhecidas. Isso cria uma relação específica. Você aprende a confiar, não na sua percepção, mas na validação externa. Isso pode ser útil em alguns contextos, mas também pode ser perigoso, porque reduz sua autonomia de julgamento. Você passa a depender de interpretações prontas, de explicações já estruturadas. E então, surge uma inversão ainda mais profunda. O sistema não apenas define as respostas. Ele define as perguntas. Ele estabelece quais problemas são legítimos e quais devem ser ignorados. E quando isso acontece, o controle não precisa ser visível. Ele se torna estrutural, integrado à forma como você pensa. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa estrutura. Ela não está apenas na forma como você pensa. Ela está na forma como você aprende. E é aqui que surge uma das instituições mais influentes de todas: a escola. Por que você está na escola? A resposta parece óbvia: aprender, adquirir conhecimento, se preparar para o futuro. Mas, e se essa não for a função principal? Observe o processo. Você assiste aulas, lê conteúdos, faz provas, recebe notas. E essas notas passam a definir algo essencial: quem você é dentro do sistema. Inteligente ou não. Capaz ou limitado. Promissor ou descartável. Mas essa classificação levanta um problema. Ela não mede aprendizado real. Ela mede adaptação ao sistema. Porque aprender de verdade não segue esse formato. Aprender historicamente sempre foi prática, experiência direta, observação, repetição, correção. Um aprendiz observava um mestre, errava, tentava novamente, e com o tempo, dominava a habilidade. Não havia prova padronizada. Não havia nota. Havia resultado. Agora compare isso com o modelo atual. Anos de estudo. Teoria acumulada.
avaliações constantes, mas pouca experiência real. E isso cria uma situação curiosa. Alguém pode passar anos estudando algo, sem nunca ter feito aquilo na prática, e ainda assim ser considerado qualificado, enquanto alguém com experiência real, mas sem certificação, pode ser descartado. Isso não é um erro. É um filtro, um mecanismo de seleção, porque o sistema não precisa apenas de pessoas que sabem fazer. Ele precisa de pessoas que obedecem um padrão, que seguem regras, que aceitam avaliações externas, que se adaptam à estrutura. E a escola treina exatamente isso: disciplina, conformidade, aceitação de hierarquia. Você aprende a esperar instruções, a seguir orientações, a ser avaliado constantemente. E com o tempo, isso se torna natural. Você não questiona mais o processo. Você apenas participa dele. E então surge a divisão: os bons alunos e os maus alunos. Mas essa divisão não mede inteligência real. Ela mede a adequação ao modelo. Porque, na prática, qualquer ser humano é capaz de aprender praticamente qualquer coisa. Com tempo, com orientação, com prática. A diferença não está na capacidade. Está no acesso e no método. Mas o sistema não funciona assim. Ele precisa classificar, separar, direcionar, decidir quem vai ocupar cada posição. E, para isso, precisa de uma narrativa simples. Alguns são inteligentes. Outros não são. Alguns merecem avançar. Outros devem ficar para trás. E quando você acredita nisso, você aceita seu lugar, sem questionar. E então chegamos à pergunta que quase nunca é feita: se a escola não existe apenas para ensinar, então para que ela realmente existe? Observe com atenção o que acontece ao longo dos anos. Você entra jovem, sem referências, sem identidade definida, e aos poucos começa a ser moldado. Aprende horários, aprende regras, aprende a pedir permissão, aprende que existe alguém acima de você, que avalia, julga e decide seu valor. E isso se repete todos os dias, durante anos, até que se torna normal, natural, automático. Você já não percebe mais, mas foi treinado. Treinado para funcionar dentro de uma estrutura. Treinado para aceitar autoridade. Treinado para competir. Treinado para buscar validação externa. E, acima de tudo, treinado para não questionar o sistema que te avalia. Porque questionar tem custo. Pode afetar sua nota, sua reputação, suas oportunidades. Então você aprende algo essencial. Se adaptar é mais seguro do que confrontar. E isso não é ensinado diretamente. É absorvido, vivido, repetido até se tornar comportamento. Agora pense no resultado disso. Milhões de pessoas passam por esse processo, ano após ano, geração após geração, e saem com algo em comum: a mesma lógica internalizada, a mesma forma de interpretar o mundo, a mesma relação com a autoridade. Isso não é apenas educação. É padronização. É alinhamento. É formação de comportamento coletivo. E isso explica por que o sistema se mantém estável, mesmo quando falha, mesmo quando gera insatisfação. Porque as pessoas foram treinadas para continuar dentro dele, não apenas por necessidade, mas por condicionamento. Agora volte à ideia inicial. Não existe aluno burro. Existe um sistema que define quem serve melhor a ele. Se você se encaixa, você avança. Se você não se encaixa, você é rotulado. E o rótulo se torna identidade. Não sou bom nisso. Não sou inteligente. Isso não é para mim. Mas essas frases não nasceram em você. Foram construídas, reforçadas, repetidas até parecerem verdade. E, quando você acredita nelas, o sistema não precisa mais te limitar. Você faz isso sozinho. Esse é o ponto mais eficiente de qualquer estrutura. Quando o controle deixa de ser externo e passa a ser interno. Quando você não precisa mais ser forçado, porque já aprendeu a se ajustar. E é aqui que tudo se conecta. A ideia de indivíduo isolado. A responsabilidade total sobre si mesmo. A dependência de validação externa.
a aceitação de hierarquias. Tudo isso converge para um mesmo resultado: manutenção do sistema. Não pela imposição direta, mas pela participação contínua. E nesse ponto, surge a questão final. Se você aprendeu a jogar esse jogo, sem perceber que está jogando, o que acontece quando você percebe? Quando você percebe o jogo, algo muda. Não no sistema, mas em você. Porque o sistema continua ali. As regras continuam funcionando. As estruturas permanecem. Mas a forma como você se posiciona deixa de ser automática. Você começa a enxergar padrões. Começa a identificar quando está sendo avaliado, quando está sendo direcionado, quando está apenas repetindo algo que aprendeu. E isso cria um pequeno espaço, um intervalo, entre estímulo e resposta. E é nesse intervalo que nasce a consciência. Antes, você reagia. Agora, você observa. Antes, você aceitava. Agora, você questiona. E isso, por si só, já altera completamente a dinâmica. Porque o sistema funciona melhor quando você não percebe. Quando tudo parece natural. Quando tudo parece inevitável. Mas quando você enxerga, ele perde parte da sua força invisível. Não porque deixa de existir, mas porque deixa de ser absoluto. Você começa a entender que os rótulos não são verdades definitivas. Que desempenho não define capacidade. Que avaliação não define inteligência. E que existir dentro de um sistema não significa ser definido por ele. Isso não te torna livre imediatamente, mas te torna menos condicionado, menos previsível. E isso já é uma forma de autonomia. Porque no fim, a maior limitação não é externa. É a forma como você interpreta o que é possível. Se você acredita que não pode, você não tenta. Se acredita que não é capaz, você recua. Mas se começa a questionar essas certezas, novas possibilidades surgem. E isso muda trajetórias. Não de forma instantânea, mas progressiva, constante, silenciosa. E talvez seja esse o ponto mais importante. Não se trata de rejeitar tudo, nem de aceitar tudo, mas de entender. Entender como você foi moldado. Entender como pensa. Entender por que reage. Porque, a partir disso, você deixa de ser apenas resultado e passa a ser participante consciente. E isso transforma qualquer caminho. Cada artefato encontrado, cada inscrição antiga, cada cidade perdida, representa apenas um fragmento de uma história muito maior. Ao juntar essas peças, tentamos compreender o mundo que existiu antes de nós. Mas quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda permanece oculto. Porque o passado raramente revela todos os seus segredos. Este é Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.